Podemos, estamos no horário. Apenas dando ciência a todos que a partir daqui estamos gravando. Então, já vamos aparecer depois lá nos arquivos do grupo. Bom, para a gente, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da primeira jornada acadêmica de conforto ambiental. E para quem não nos conhece, nós somos um grupo recente, um grupo de pesquisas da Universidade Federal do Amapá, com o nome de Habitar Amazônia. Nós estamos na Universidade Federal do Amapá, no campus Marco Zero do Equador, na cidade de Macapá, Amapá. Estamos na localização geográfica na latitude 0 grau, o que para a gente é bastante significativo, e principalmente quando estamos tratando de conforto ambiental. 0 grau, 2 minutos e 4 segundos na linha do Equador, que imaginariamente divide a nossa cidade, né, em 2 hemisférios. Estamos no extremo norte do território brasileiro, tão vasto, estamos lá no extremo norte. Bom, nesse momento, quero aqui, em nome do grupo, antes de que possamos fazer as nossas falas técnicas, empenhar a nossa solidariedade a todos os nossos irmãos em humanidade que passam pelas dificuldades causadas por essa pandemia, abraçando fraternalmente e desejando que em breve possamos todos estar vacinados, e com isso desejamos a todos saúde. Quero saudar e dar as boas-vindas à nossa convidada desta tarde, a arquiteta Camila Amaro, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar dessa jornada. Sinta-se bem-vinda ao nosso grupo, à nossa universidade, né, a este público que não é só do extremo norte, não é só de Macapá, mas temos pessoas de vários lugares, e sinta-se muito bem-vinda. E eu, particularmente, Ana Karina, acompanhei você pela primeira vez no início da pandemia, quando você fez uma live pelo IAB do Mato Grosso do Sul, falando sobre as suas atividades remotas, e em um momento em que nós todos ainda não sabíamos como lidar com essa situação, você já nos trouxe grandes lições. Então, lá naquele momento, a conheci. Então, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade aqui, embora você seja convidada palestrante, você pode falar a qualquer momento, parar, perguntar, nós temos uma equipe aqui, e, obviamente, que agora, depois dos meus cumprimentos e das minhas boas-vindas, eu vou passar a palavra à professora Annelise Teles, que é a nossa companheira, nossa parceira de grupo de pesquisa, nossa parceira da área do conforto ambiental, que irá, a partir de agora, te receber, dialogar contigo e falar um pouco do teu currículo e do início desses trabalhos. Então, bom trabalho, Camila. Bom, eu também gostaria, primeiramente, de dar boa tarde a todos, né, a todos os presentes. Vocês estão ouvindo uma campainha de fundo aqui atrás? Sim. É Toda uma hora notificação. Como que quando tira? entra. Eu estou procurando aqui como é que tira. Uma notificação. Eu também estou tentando. Comparar aqui, são as pessoas que estão entrando na sala e ela está com esse toque que realmente ainda não consegui identificar. Já foi Aqui para mim parece. Acabei de Já? desabilitar. Já. Então ótimo. Tá bom. Não, Aqui, agora eu vi. aqui ainda está. Se vocês ensinarem, a gente desabilita aqui também. Eu também não sei como faz isso, eu estava perguntando justamente aos meninos, porque eu acho que tem pessoas indo para a sala de espera, eu não sei se eu estou enganada ou não. Porque a gente não trabalha muito com Zoom, mas...
As pessoas que estão chegando, a gente está admitindo. É só quando escreve no chat, que aí aparece essa notificação. Tá vendo aqui como é que desabilita. Eu tentei Professora, também nas eu acho que é configurações. só você que pode fazer desabilitar Como eu como faço host. isso? Não sei se está aparecendo em inglês ou português, mas lá embaixo está escrito security, tipo em português security. Deixa eu ver. Tá. Aí tem uma opção enable waiting room. Ah, tá, já Tem um vi. Vzinho, Já coloquei. bora ver se vai funcionar. Foi aí que a gente ativou a sala de espera, então provavelmente Já, a gente já não vai mais precisar. tá. Ainda tá tocando, eu acho, não? Pelo visto, sim. Eu não Sim, sei. ainda está. Meninos, Engraçado que é a primeira vez que acontece isso, assim, das palestras que eu dou no Zoom, ou cursos também, eu nunca tinha passado por isso, não sei. eu também. Fica tocando aqui a campainha. Ontem deu normal, eu não entendi o porquê. Será que não é nas configurações de áudio, pessoal? Não sei te dizer. Estou procurando aqui. Tive numa aula que acontecia isso. E, infelizmente, não era uma palestra, era uma aula, muitos alunos, mas não conseguiram desabilitar também. Tá tocando para todo mundo, eu acho. Estamos aguardando aí só para nos familiarizarmos com os comandos. Deixa esse papel lá em cima, coloca lá em cima. Não, dá mais fácil assim. Eu vou passar o host para ti, Lohan. Vê se tu consegue aí mexer nas configurações. Ok, professora. Por gentileza. Não sei por que fica tocando essa campainha a todo momento. É quando eles estão admitindo a Achei entrada das aqui. pessoas. Opa! Agora, quando alguém entrar ou sair, não vai tocar mais. Certeza? Bom, Então, se já está tudo certinho, então a gente pode prosseguir, né? Eu espero que sim. Senão, qualquer coisa a gente vai solucionando. Acontece, pessoal. Tecnologia, aula virtual é assim. A gente pede desculpa, mas não, e é palestra de conforto acústico, tem que ter alguma campainha, alguma coisa aí. tinha que ter uma fonte de ruído bem para fazer jus ao tema da apresentação. Mas aí, prosseguindo, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos, aos alunos da Unifap e aos que não são alunos da instituição, sintam-se muito bem-vindos nessa primeira jornada acadêmica aí de conforto ambiental. Fiquem ligados aí nas redes sociais da Habitat Amazônia. Essa é a nossa primeira jornada, a gente preparou com muito carinho, né, para que vocês tenham acesso a esses conteúdos, palestras, mini-oficinas, tá? Então, a gente pede a gentileza que participem, divulguem, tá? Para a gente também futuramente ir fazendo outros eventos, tá? Que acontecerão em breve. Então, eu sou a professora Nelly, né? A professora Ana Karina comentou que o grupo Habitat Amazônia é um grupo recente, realmente ele é um grupo bem recente, tá? Ele trata aí de algumas vertentes em relação ao projeto, ao conforto e à sustentabilidade. A gente tem umas linhas de pesquisa, depois a professora Ana Karina pode mencionar com mais detalhes, mas de maneira geral são essas vertentes, né, do projeto do conforto ambiental e da sustentabilidade que a gente está trabalhando no grupo de pesquisa Habitat Amazônia.
e para nós é uma satisfação receber a professora Camila Amaro, né? Eu já acompanho o trabalho dela já tem algum tempinho, então eu sei do profissionalismo dela, da competência dela e do trabalho maravilhoso que ela faz, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. Então eu gostaria de dar as boas-vindas para ela também e agradecer, né, em nome do Grupo Habitat Amazônia e também da Universidade Federal do Amapá, a sua presença aqui, Camila. Muito obrigada mesmo por poder compartilhar esse momento conosco aqui. Então, sinta-se em casa, você tem o tempo que você precisar ter, você pode utilizá-lo, não se preocupe, tá? Então, sinta-se em casa e a gente vai conversando, batendo um bate-papo. Antes de começar a palestra, a gente vai passar só um link de confirmação de presença para o recebimento de certificado, tá bom? Então, vocês fiquem ligados aí no bate-papo, que os monitores vão enviar a confirmação de presença para vocês receberem o certificado da palestra de hoje, tá? Então, Professora Nelly, além das referências que tu estás colocando aqui, das redes sociais do grupo, nós também convidamos a todos a seguir a página do curso de arquitetura no YouTube, tá? CAU Unifap, depois nós vamos colocar o link aqui, para se inscrevam no canal, é um canal também recente e com certeza vocês lá terão contatos com muitos conteúdos a respeito da Amazônia, disciplinarmente colocados lá pelos professores. Então, eu vou encerrar minha fala aqui, professora Nelly, professora Camila. Eu vou só apresentar a professora Camila brevemente, não, do currículo dela, depois ela vai se apresentar também, mas a professora Camila, ela tem graduação em Arquitetura e Urbanismo, né, pela Universidade de Brasília, pela UNB, em 2011. Ela tem experiência nessa área de Arquitetura e Urbanismo também, né, com ênfase em arquitetura hospitalar, gestão de projetos, engenharias e arquitetura na parte de conforto ambiental e planejamento urbano. Ela também é mestre, ela tem em meio ambiente e desenvolvimento regional pela Uniderp, né, em 2016. É isso, Camila? Climatologia urbana. Ela também é doutora em tecnologias ambientais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em conforto ambiental, em 2019, e ela também é membro aí de vários laboratórios, e ela atualmente também é docente, né, de arquitetura e urbanismo lá no curso da Anhanguera, na Uniderp, atualmente, e ela também é docente na pós-graduação em conforto ambiental e sustentabilidade, engenharia de segurança do trabalho também pela Uniderp, e ela também é consultora, e ela é proprietária da empresa Ateliê de Conforto Ambiental. Inclusive, a gente pede que vocês que não conhecem o trabalho dela possam segui-la no Instagram. Ela tem uma página onde ela coloca bastante informação em relação ao trabalho dela em conforto ambiental, sustentabilidade, enfim, lá na página do Ateliê de Conforto Ambiental. Então, Camila, seja bem-vinda e você pode dar início à sua apresentação. Boa tarde a todos, muito obrigada, me sentindo assim muito lisonjeada de estar aqui no Habitat Amazônia e fazer parte dessa jornada acadêmica. Para mim, a vida seria muito vazia sem a ciência, né? Então, eu segui esse caminho acadêmico desde muito cedo, né? Eu sempre gostei, e eu atuo já como professora desde 2013, né? Então, desde 2013 eu já comecei a me dedicar para essa carreira docente, fui me especializando, assim como a Anneli comentou, mestrado, doutorado na área. Agora já estou até pensando no pós-doc e assim vai, né? A gente não para. Sempre caminhando. E para mim isso é o foco, né? O foco da minha carreira. Então, quando eu montei a empresa, mais recentemente, em 2018, foi justamente para tentar colocar em prática um pouco disso e disseminar um pouco mais de conteúdo, né? E um pouco além das portas da universidade. Então, tentar realmente disseminar esses conceitos de conforto ambiental. Então, eu fico muito feliz em estar aqui, podendo transmitir um pouco de conteúdo e aprender um pouco com vocês também.
Então, eu quero que vocês se sintam à vontade para que seja um bate-papo, podem me interromper a qualquer momento, fazer perguntas, quer dizer, não sei se a professora Nelly e a professora Ana estão conduzindo dessa forma, ou se as perguntas devem ser no final, mas fiquem à vontade, caso vocês queiram fazer perguntas durante também aqui o bate-papo, se assim for interessante para as professoras também. E é isso, eu vou começar a compartilhar a tela para a gente mostrar um pouquinho do que eu preparei para vocês, tá bom? Obrigada, Camila. Se vocês quiserem fazer perguntas durante, também podem, ou a gente prefere também que, ou coloque no chat que a gente pode ir lendo, então sintam-se à vontade aí de perguntar, Ótimo. tá? Não tem problema não. Tudo bem. Tudo bem. Então, as professoras já me apresentaram, já falaram bastante de mim aí. No final tem uma surpresa, viu, Anneli? Se eles aguentarem até o final aqui comigo, tem surpresa, tá? Olha aí, pessoal, ó, fica a dica. Surpresa boa. Vamos ver se eles aguentam até o final da palestra aqui. Então, o que eu pensei, né? Da gente começar falando um pouquinho da nossa casa, porque agora, nesse momento de pandemia, de crise sanitária global, né, que estamos vivendo, a gente está de 90% a 100% do tempo em casa. Né? Então, a gente está praticamente o tempo todo em casa. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: você se sente confortável no espaço da sua casa? Né? Então, antes da gente falar de acústica, antes de entrar num tema mais específico, você se sente confortável no espaço da sua casa? Então, isso seria uma primeira reflexão para a gente fazer, né? Para começar essa palestra. Então, eu trago aqui são alguns relatos, né, de Dave Alan Kopec, que é professor da New School of Architecture and Design de San Diego, e ele é especialista na área de psicologia ambiental. Então, a área de psicologia ambiental também é uma grande paixão minha. Eu gosto muito dessa área e desde a graduação eu já fiz disciplinas no curso de psicologia e disciplinas relacionadas à psicologia ambiental. Então, ele fala um pouquinho que a psicologia do espaço, né, do ambiente, é a disciplina que se presta ao estudo do comportamento humano em suas inter-relações com os ambientes naturais e construídos. Então, quando a gente fala em psicologia ambiental, vai um pouco além das questões objetivas, mensuráveis. Né? A gente está entrando também em questões subjetivas, que são as respostas dos seres humanos ao meio, ao espaço em que eles se encontram. Então, se a gente considerar características do espaço onde habitamos, né, e considerar que o tempo todo a gente está aprendendo, a gente está recebendo esses estímulos, né, a todo momento do nosso subconsciente, e isso está provocando diferentes emoções e sensações, e a gente entender sensações como respostas, né, que são muitas vezes até espontâneas, né, do nosso cérebro. Então, como que a gente pode pensar que a arquitetura influencia nesses espaços, né? Então, a arquitetura, ela vai ter uma profunda relação com a psicologia humana, quando a gente fala nessa relação do conforto ambiental, tá? Então, um dos mais importantes elementos da psicologia ambiental seria os espaços internos, né? Por isso que eu estou perguntando aqui como vocês se sentem em casa, né? Que esses espaços vão desempenhar um papel, então, fundamental, né? Nessa maneira como as pessoas, então, se relacionam, né, com o espaço, e daí vem essa nossa responsabilidade como arquitetos em buscar, então, essas soluções que promovam, então, o bem-estar, né, dos usuários, não apenas o físico, mas também mental, né? Então, nesse período de pandemia, é importante a gente começar por aí, né, falando um pouquinho de conforto, e eu trago para vocês um manual aqui da Proacústica, né? A Proacústica, para quem não conhece, é a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. Então, agora, durante o período de pandemia, eles criaram um manual de dicas de boa convivência sonora em condomínios, né? Então, eu achei uma atitude bem interessante. Para quem não conhece o site da Proacústica, basta vocês fazerem um cadastro
colocando e-mail e senha, CPF e tal, vocês conseguem acessar diversos manuais como esse de forma gratuita, fazer o download em PDF, e tem vários vídeos, artigos, ações, projetos que eles desenvolvem. Então, é um espaço bem interessante para discussão de acústica, e na graduação é bem interessante. Como vocês podem ver, nesse slide eu peguei um print da tela, né, um post do ateliê, lá do meu Instagram, do Ateliê de Conforto Ambiental, e eu peguei aqui porque eu lembrei, né, desse guia que eles fizeram, e foi lançado justamente por essa percepção da grande parte de tempo que nós estamos passando agora nas nossas casas, convivendo com os nossos vizinhos, né, e tudo que a gente vem tendo de novas ações e novas atitudes relacionadas a isso. Então, a pandemia, ela transformou um pouco a vida de milhares de pessoas pelo mundo, né, e ocasionou o fechamento, se a gente for pensar, de vários locais de convívio, de comércio, estudo, de trabalho, nossas aulas mesmo, né, estão remotas. Isso obrigou um pouco a população a esse confinamento em casa, né, como uma forma de proteção a essa transmissão da doença, que está cada vez mais grave, né? Às vezes a gente até acha que vai melhorar, de repente a gente tem um monte de repercussão negativa, né? Mas, enfim. Então, diante disso, esse aqui é um guia de boas práticas que a Proacústica lançou para tentar minimizar esses possíveis conflitos, né, causados pela ocupação constante de pessoas em casa, né, por esses longos períodos. E eu achei interessante trazer aqui, já nesse início da conversa, um pouco sobre a Proacústica e esse trabalho que eles desenvolvem. Tá? Então, depois, se vocês tiverem a oportunidade de fazer o download. Então, esse ano, a gente também está com o ano oficial, né, como é que chama? Do Ano Internacional do Som, né, porque era para ter sido ano passado, e devido à pandemia, os eventos estão sendo articulados esse ano também. Há poucos dias a gente teve o Minuto do Silêncio também, não sei se vocês estavam ligados, né, dia 28 de abril. E, diante disso, também outro ícone que a gente tem é o Julian Treasure, né, que trabalha muito com essa questão do som. Para quem não conhece, ele é presidente da The Sound Agency, que é uma empresa que aconselha, né, negócios globais, então, acerca do uso do som. E ele faz algumas perguntas interessantes, né, como se a gente não usasse os nossos ouvidos para projetar, né? Então, a gente tem livros famosos como O Saber Ver a Arquitetura, mas ele cita que a gente deveria saber ouvir também a arquitetura, né? Que é como se a gente não usasse nossos ouvidos, nossas orelhas, né? Então, está na hora de começarmos a projetar também para os nossos ouvidos. E nesse ano em que está falando tanto de poluição sonora, de confinamento, dessa presença quase que 100% das pessoas passando o tempo em casa, né? O home office ficou tão em alta. Então, eu trago aqui também essas conversas que ele traz no TED Talks, que são muito didáticas, tá? A maioria tem legenda, então, para quem não entende inglês, ele também traz os vídeos em português. Eu não vou passar aqui, eu até deixei o link, porque tem uns 12 minutos, mais ou menos, esse vídeo, mas é muito interessante esse vídeo no qual ele faz essa citação, tá? Até para vocês assistirem depois e se aprofundarem um pouco no assunto. Quando a gente fala em conforto acústico, existem alguns tipos, né, de ruídos que podem ser vivenciados aí em um edifício. Então, eu trouxe aqui algumas charges para vocês, alguns elementos, mas é importante a gente pensar que o conforto acústico, ele é composto de dois principais tratamentos, e que eu gostaria que vocês saíssem daqui sabendo, ou se vocês já sabem, já tiveram essa matéria, não sei se vocês já tiveram essa disciplina ou algum ensinamento com as professoras relacionados a conforto acústico, mas é importante que vocês saibam que a gente tem o isolamento acústico e o condicionamento acústico, e que esses tratamentos são diferentes, e que eles precisam de ações, de atitudes diferentes do projetista, né, para que esses espaços deem certo. Então, quando a gente vê aqui ruído externo, ruído interno, o ruído de impacto, o ruído de equipamentos, né, então a gente tem o ruído aéreo, a gente tem o ruído de impacto, todos esses
esses elementos, eles vão desencadear uma série de problemas. Então, quando a gente fala em ruído de impacto, é aquele que vai ser transmitido, por exemplo, em ambientes, em superfícies sólidas. Então, eu vou ter o problema do toque-toque, né, do salto alto do vizinho, do apartamento de cima, na minha laje, né, diretamente na minha laje. Aí eu vou pensar assim, vou lá, coloco um forro aqui no meu apartamento, vai ajudar, será? Né? Então, a gente vai entrar em algumas questões que são mitos e verdades também relacionadas a isso. Então, a gente tem o ruído de impacto, que eu dei um exemplo, né, mas o arrastar de móveis, a queda de objetos, vai ser um exemplo de ruído de impacto, e a gente tem o ruído aéreo, que é a palavra falada, é a música, é o ruído da buzina, do carro de som que está passando lá fora, do avião que está decolando perto da sua casa, e assim por diante, né? Então, diante desses problemas, como que eu resolvo isso? Eu tenho 2 tratamentos, como eu estava falando para vocês. A gente tem o isolamento acústico e o condicionamento acústico. Quando a gente fala em isolamento, significa que eu tenho uma fonte sonora externa aonde eu estou, né? E eu tenho algum ruído me incomodando em outro ambiente, né? De um ambiente para outro. Então, eu tenho 2 ambientes. Eu posso ter um corredor e uma sala de aula. Então, eu tenho um ruído no corredor que está atrapalhando a sala de aula e vice-versa. Eu posso ter um ruído da avenida, né? Uma avenida extremamente ruidosa em frente à minha casa. Né? Então, eu estou falando de 2 ambientes, 2 pavimentos. O pavimento de cima, né? Em relação ao pavimento logo abaixo deste. Então, eu estou falando de um tratamento que vai demandar aí, principalmente, um projeto desde a fase 0, tá? Então, desde a fase de estudo preliminar, pensando em superfícies e pensando em como que eu posso atuar de forma a ter o que a gente chama de índice de redução sonora, o RW, adequado, né, nessas paredes. Basicamente, seria eu conseguir evitar o que a gente chama de vazamento de som, né? Então, isso é um dos tratamentos que a gente teria que aprender a lidar como projetistas. E o outro é o condicionamento acústico, que seria eu proporcionar uma inteligibilidade, ou seja, uma boa comunicação dentro de determinado ambiente. Então, dentro de uma sala de aula, dentro do meu home office, no auditório, no cinema, em determinado ambiente, eu quero ter uma boa comunicação, eu quero falar e ser entendida, né, e vice-versa. Nesse sentido, a gente trabalha com condicionamento acústico. Ele vai estar intrinsecamente ligado à reverberação do local, ao tempo de reverberação do local, que deve ser ideal. E isso é normatizado, tá? Então, a gente tem legislação, a gente tem norma técnica relacionada a isso. Por exemplo, a 12179, que é uma NBR que vai nos dizer exatamente qual o tempo de reverberação eu devo ter de acordo com algumas coisas que influenciam aí no ambiente, que eu já vou falar quais são. Eu vou falar brevemente, mas vou citar aqui para vocês. Então, vejam que, para eu solucionar o condicionamento acústico, que é o tratamento para eu ter uma boa comunicação dentro do recinto, eu preciso trabalhar com materiais mais absorvedores, leves, porosos, tá? Enquanto que, para eu trabalhar com isolamento acústico, eu tenho que ter materiais geralmente mais pesados, mais robustos, mais densos, e eu tenho que pensar isso muito na estrutura, tá? Muitas vezes só no acabamento não vai resolver. Então, é muito importante a gente entender que existem esses 2 tratamentos, e quando a gente fala em conforto acústico, não é tudo a mesma coisa, né? A gente tem produtos e materiais que vão resolver determinado problema, e outros que vão resolver, por exemplo, de condicionamento, e outros que vão resolver o de isolamento acústico. Tá? Então, dentro disso, é importante a gente pensar no que está influenciando nesse conforto acústico. Então, coloquei basicamente aqui 4 elementos: a forma do edifício, os acabamentos, o tamanho e o mobiliário. Tá? Então, Camila, o pé direito influencia no nível de conforto acústico da minha sala? Sim, porque o volume em metro cúbico entra em uma das fórmulas de cálculo. Então, o pé direito vai influenciar, a profundidade, a largura vai influenciar, e até mesmo a forma, se eu tenho uma superfície côncava ou convexa, porque aí eu vou
estar concentrando o som ou difundindo, dissipando de forma mais equilibrada o som no ambiente. Se eu tiver uma superfície côncava ou convexa. Então, eu não trouxe muitas imagens aqui, porque eu acho que daí ia ficar muito já longa a apresentação. Eu tenho até que me controlar, porque eu vou falando demais, viu, gente? Qualquer coisa, vocês me dão uma podada aí, que eu vou parando Pode de falar. falar, Camila, pode falar, sinta-se à vontade. E às vezes eu falo que a minha vida deu 4 horas. É brincadeira, viu, gente? Vou falar só. Mas, então, os acabamentos, eles vão influenciar muito, e quando eu falo em acabamentos, eu falo em piso, teto e parede, tá? Então, não é só o forro, não é só o piso, as paredes também, a gente tem que fazer um tratamento para ter uma boa absorção dentro do recinto, e os mobiliários também vão impactar. Então, por exemplo, eu dei consultoria num restaurante aqui em Campo Grande, que ele tinha muitas superfícies lisas, né? O que são superfícies lisas? Com poucos poros, né? Então, era muito vidro, porcelanato brilhoso, né? As poltronas também eram com um tipo de corino, assim, bem impermeável, né? Então, o que acontecia? Madeira, também colocaram madeira, só que com tratamento invernizado. Então, eles não tinham nenhuma superfície que estava absorvendo o som. Então, estavam com problema, com um tempo de reverberação excessivo, né? Então, é importante a gente pensar também no mobiliário, que às vezes trocando o mobiliário a gente já consegue alterar o condicionamento, deixando uma boa comunicação no espaço, sem perder a privacidade também. Tá? Então, eu coloquei aqui um pouco dessas questões, porque eu acho que são importantes da gente comentar, tudo isso que vai influenciar no conforto acústico e até mesmo o layout, tá? A disposição desses mobiliários também pode gerar um conflito ou não em ambientes, então é bacana depois, em outro momento, a gente pode falar apenas de restaurantes ou apenas de escritórios e detalhar bem mais isso, né? E pode pegar alguns artigos e fazer alguns bate-papos relacionados a isso, viu, meninas? Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer algo mais específico mais para frente. Mas essa parte da disposição do mobiliário, né, e o layout interno num restaurante, num escritório, num coworking, influencia muito também no condicionamento acústico, né? E a gente tem diversos artigos aí sendo publicados que são bacanas de trazer para os alunos, né? E aí eu trouxe um pouquinho de alguns mitos e verdades, né, relacionados à acústica nos ambientes. Então, aqui no caso, a gente está vendo essas linhas de vegetação, né, de árvores, e a afirmação é que elas são barreiras acústicas com boa atenuação sonora entre as fontes externas e fachadas, né? Então, isso é um mito, tá, gente? Muita gente pensa que a vegetação, ela pode funcionar como uma barreira, né, acústica efetiva. Então, primeiro que a gente tem que pensar que, às vezes, a copa das árvores, ela é muito esbelta e alta, e apenas, o tronco, né? Então, apenas na copa que a gente vai ter aí alguma barreira. E, a não ser que isso seja realmente um bosque ou uma área bem extensa de vegetação, a gente não vai conseguir ter uma redução, tá, da intensidade sonora que chega, por exemplo, nas janelas desse prédio aqui, né, reduzindo o ruído do trânsito, por exemplo. Então, é bacana a gente pensar em alguns mitos e verdades, no sentido de deixar aqui mais dinâmica a palestra. Apartamentos, coloquei aqui em níveis mais altos, né, ou seja, lá na cobertura, por exemplo, vou pegar o último andar, porque eu acho que lá vai ser mais silencioso, né? Isso é verdade? Se a gente for pensar pelo lado de que eles vão estar expostos a um número maior de fontes de ruído, como, por exemplo, um avião, um helicóptero e etc., então isso seria um mito, tá? Outra coisa interessante da gente pensar é em relação ao isolamento acústico de uma esquadria, né? Se ele é determinado pelo vidro, né? Porque muita gente pensa, vou pôr um vidro duplo, um vidro quádruplo, um vidro com tratamento, né? Mas a definição do vidro, ela é importante, sim, mas os acessórios de vedação, ou seja, como que é o caixilho e como que é a vedação ali desse vidro, isso vai impactar muito mais no desempenho acústico global, que é o que a gente chama de desempenho da fachada
como um todo. Então, a vedação tem que ser igual de uma panela de pressão, aquela coisa bem vedada. E aí, para isso, a gente tem que estudar esses tipos de esquadrias acústicas, né? E o comportamento delas. Uma verdade, né, é que elementos arquitetônicos acabam influenciando, sim, né, no isolamento acústico de fachada. Então, aqui nesse croquis, eu estou mostrando para vocês, todos esses croquis são do manual Proacústica, tá? Da acústica básica, é um dos manuais que eles têm. Esse croquis aqui está mostrando que a própria sacada, né, pode ser uma marquise ou a própria sacada, varanda, ele pode, sim, influenciar no desempenho acústico das fachadas, tá? Fazendo rebaixamento do som ou até funcionando como uma barreira acústica. Outra verdade é que o isolamento acústico de esquadrias, né, então, novamente, portas e janelas, ele vai ser o principal fator para o desempenho acústico global do sistema de fachada. Tá? E é comprovado que toda vez que eu coloco um rasgo, né, na minha fachada, então eu abri um espaço para pôr uma porta, para colocar uma janela, eu estou enfraquecendo o meu sistema em até 30%. Então, se aquela parede, né, o fabricante diz que se eu colocar o drywall com aquele recheio, que é aquele isolante térmico, novamente, mais 2 camadas de gesso e assim por diante, se ele está falando que eu vou ter 45 dB de isolamento, né, 45 decibéis de isolamento, eu vou lá e rasgo essa parede para colocar uma janela, eu estou enfraquecendo esse meu sistema de fachada. Então, eu estou diminuindo a capacidade dele de isolamento acústico. Tá? Isso é uma verdade. Então, em sistemas compostos, né, de fachada, onde eu tenho a alvenaria e as esquadrias, a alvenaria, em geral, vai ter pouca influência nesse desempenho acústico e a vedação é o que vai, essas janelas e portas é o que vai estar influenciando mais, né? E é por isso que quando a gente joga isso em alguns softwares especialistas que fazem a simulação, a gente verifica que onde eu tenho avenidas mais ruidosas, eu vou ter que ter um cuidado maior também com essas esquadrias. E nem sempre no empreendimento como um todo, eu tenho que ter um gasto a mais com esquadrias com tratamento acústico, apenas onde eu já tenho essas avenidas mais ruidosas, por exemplo. Né? E tudo isso a gente consegue comprovar com essa parte de cálculo. Aqui eu coloco também outro mito, que seria relacionado ao maior nível sonoro incidente na fachada, sempre ocorre no horário de pico. Né? Então, às vezes a gente pensa, o momento que está mais engarrafado no trânsito é o momento em que eu vou ter maior emissão de ruído. Será? Né? Então, no momento que está engarrafado, pode ser que esteja tudo parado ou com trânsito lento. Então, a poluição sonora vai ser menor, tá? Então, são algumas coisinhas aqui que eu trouxe, como alguns mitos, só para a gente quebrar um pouquinho o gelo aqui e trabalhar com mitos e verdades. Caixinha de ovo é mito também, viu, gente? Caixinha de ovo, além de não absorver o ruído, por exemplo, da frequências intermediárias e frequências altas, que é o que ele deveria absorver, não é aprovado pelo Inmetro, né? Não é anti-chama, então, muito pelo contrário, ele propaga fogo com muita facilidade, e é anti-higiênico também, né, gente? Então, na medida do possível, não coloquem aí nem em casa, que dirá em espaços institucionais comerciais, que daí já seria proibido. Então, alguns mitos e verdades. Por exemplo, a telha sanduíche, que é a telha metálica com o EPS no meio, né? E outra camada metálica. Então, ela é funcional para ruído aéreo. Tá? Agora, para ruído de impacto, que seria relacionado ao clima, como, por exemplo, chuva, ela já não funciona sozinha, né? Então, a gente teria que ter outras camadas aí para amortecer esse ruído de impacto, por exemplo, da chuva. Tá? Então, são alguns mitos que são importantes serem colocados aqui para vocês. Mais detalhes vocês conseguem nos outros manuais da Proacústica, que eu acho muito importante para aluno de graduação ter em mãos esses manuais. Eles são muito didáticos, com imagens e croquis, a explicação é bem amigável, tá? E são dicas de bibliografia básica mesmo, e importantes para a graduação, para serem estudadas para os projetos de vocês. Então, ele tem sobre a norma de desempenho, que é 15575, que ela traz capítulos sobre a parte de conforto acústico, tá?
e traz as regras, parte de avaliação, como fazer medição, tudo mais. A classe de ruído é um manual que eles trazem com dados relacionados à vizinhança, então, para você entender como que é o comportamento do seu entorno, e a partir disso você verificar qual que é o máximo de ruído que você pode emitir, né, para o ambiente. Então, eu trabalho muito com laudos acústicos para a prefeitura, e nesses laudos a gente usa o sonômetro, que é um equipamento para medição do nível de pressão sonora na vizinhança, e com isso a gente precisa entender qual que é a permissividade daquele local. Então, se ele é próximo de uma creche, próximo de um hospital, eu vou poder atingir determinado nível de ruído, né? Agora, se ele já está do lado de um aeroporto, vai ser mais permissivo. Então, é importante a gente estudar também a classe de ruído para analisar esse entorno. Esse manual de contrapiso flutuante, ele ensina você a criar um sistema de amortecimento para a sua laje. Então, antes mesmo de fazer o contrapiso, você tem todo um sistema de amortecimento que deve ser feito para depois você realizar o contrapiso e assentar o seu piso. Então, é bem interessante as etapas para que a gente consiga minimizar aquela questão do ruído entre pavimentos também e conseguir cumprir o mínimo que a norma de desempenho pede para edifícios habitacionais, tá? E depois a gente tem aqui outros manuais relacionados a escolas, auditórios e conceitos básicos em geral, de como fazer o cálculo de tempo de reverberação e assim por diante. Então, são bibliografias que eu recomendo aqui para vocês, são todas gratuitas e elas seguem as normas vigentes também, tá? Nacionais e internacionais. Então, fica uma recomendação interessante, até porque no final vocês encontram várias referências. E aí eu trouxe, tá, alguns posts que eu fiz no ateliê de conforto ambiental, que é a minha empresa onde eu atuo com consultorias e projetos na área, no sentido da gente ver exemplos de trabalhos já desenvolvidos, tá? E a partir disso entender como que seria esse nicho de mercado. Será que eu gosto dessa área? Será que eu quero atuar nessa área? Seja no ramo acadêmico ou com consultorias, projetos também, né, ministrando cursos, enfim. Então, o que faz alguém que abre uma empresa especializada na área de conforto ambiental, né, e mais especificamente na parte de acústica? Eu trouxe aqui um pouco para vocês do que seria essa rotina, esse dia a dia. Então, são aí uma sequência de, acho que 10 exemplos aqui de trabalhos que eu trouxe para mostrar para vocês. Então, quando a gente faz um projeto executivo, né, muitas vezes é uma equipe multidisciplinar. Então, nesse caso aqui, é um anfiteatro que foi feito para a Prefeitura Municipal de Costa Rica, uma cidade aqui do interior de Mato Grosso do Sul, e foi um anfiteatro de 800 lugares, então a gente já tinha um arquiteto, um engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, né, especialista também em segurança e incêndio, e eles me contrataram como especialista em acústica, para desenvolver apenas o projeto de condicionamento acústico e compatibilizar com todos esses outros projetos. Então, eu tive que compatibilizar o projeto acústico com o projeto arquitetônico, com a parte de engenharia mecânica, porque envolve as alturas que eu tenho que deixar do forro em relação à laje para passar os dutos de ar, de ventilação, de exaustão, a parte de iluminação, porque isso também pode acabar atravancando, né, várias questões de forro e superfícies. Então, a gente tem que trabalhar muito com a geometria acústica para fazer esses rebatimentos do som e entender, por exemplo, nessa imagem aqui de baixo, né, como que a gente pode colocar os espelhos acústicos, né, qual que é a distribuição deles aqui no recinto, o ângulo, né, que eles foram colocados já é um ângulo calculado a partir de toda a análise geométrica que é feita. Essa quantidade aqui, por exemplo, de materiais, né, que são colocados na parede. Então, cada uma dessas placas tem um percentual de difusão do som e de absorção do som no ambiente. Então, tudo isso vai ser calculado para depois eu distribuir, ainda, claro, se preocupar com a questão estética, mas também com a parte acústica. Então, é feita a análise desse rebatimento do som para o entendimento da disposição de todas essas placas. Tá? Aqui é um outro projeto que foi para uma escola de idiomas aqui de Campo Grande, né?
Aliança Francesa, aqui de Campo Grande. Então, eu trouxe só algumas imagens para vocês verem que, às vezes, até em espaços que já não tem tanta possibilidade de reforma, a gente pode melhorar a acústica, né? Então, trabalhando com o drywall, por exemplo, a gente consegue trabalhar o conceito de massa, mola, massa. O que é esse conceito massa, mola, massa? É o conceito no qual eu consigo melhorar o isolamento sem ter que fazer uma parede tão espessa, tão robusta, quando eu não tenho tanto metro quadrado aí sobrando, né? Então, a gente coloca a placa de gesso, geralmente a gente põe até 2 placas de gesso, que elas vão ter aí 1,25 centímetro, né? Depois eu coloco ali o material de recheio, que seria um isolante mineral, então lã de rocha, lã de vidro. Hoje em dia a gente tem a lã de PET, que é a partir de material reciclável, né? De 7 centímetros, pode ter até 9 centímetros, vai depender do isolamento que eu quero. E depois mais 1 ou 2 placas de gesso, né? Então eu vou ter uma parede aí não tão robusta no final das contas, às vezes até um pouco menor que uma de alvenaria, eu consigo compartimentar os espaços, e aqui no caso a gente criou um auditório, que fica para eles, para os alunos, e para eles alugarem também, né? Outra área que a gente trabalha é com consultorias, né? Então, nessa parte de consultoria acústica, por exemplo, esse aqui é um edifício que fica em uma das avenidas principais aqui da cidade, e eles precisavam de consultoria porque no subsolo eles tinham salas de treinamento e auditório, mas era também por onde entram todos os carros para o estacionamento. Então, a gente tem a entrada dos automóveis e você tem ali espaços de auditório e salas de treinamento. Então, a gente teve que trabalhar com todo o isolamento acústico dessas salas, trabalhando com consultoria, também junto a um projeto arquitetônico já pré-existente. Então, outro nicho de mercado é esse, é a gente trabalhar sempre em equipe multidisciplinar, né? Consultoria também para psicólogos e psiquiatras, né? A gente tem muito isso também, esses projetos precisam de privacidade em relação ao ruído, né? Espaços como a recepção tem que estar resguardados das salas onde vai ter o atendimento. Então, geralmente, eu atuo em parceria com outros arquitetos que não têm ainda essa especialidade nessa parte de cálculo, ou que muitas vezes não tem tempo para se especializar nessa área, enfim. Então, eu trabalho muitas vezes não só com o cliente final, com o consumidor final. O psicólogo me chamou porque ele está com problema de privacidade lá no consultório dele. Não, muitas vezes é outro arquiteto que está fazendo um projeto, me chama como parceria para a gente trabalhar junto, desenvolver as ideias e entregar um produto melhor para o cliente, tá? Então, aqui era uma sala que foi dividida, né, a recepção, aí foi criada essa sala e esta outra. Então, a gente teve que fazer todo um tratamento aqui, e o problema que eles tinham é que no projeto não estava previsto essas divisórias de gesso irem até a laje, né? Elas estavam indo somente até o forro, então estava criando uma ponte acústica, que é um vazamento de som muito comum quando não tem esse atendimento, né, especializado. Outro problema também eram as portas, que não eram portas acústicas, então elas não tinham um bom isolamento, tinham muitas frestas, e isso estava ocasionando problema. Em salas de dança, também é bem interessante a gente ter o profissional de acústica aliado, porque são espaços em que eu tenho que ter um pé direito amplo, né? Elas têm que ser bem arejadas, então tem que ter bastante janelas, tem os espelhos, que são estruturas mais vibrantes, mas principalmente no piso, a gente tem que fazer aquele tipo de piso flutuante, mas um piso que não dê muito impacto, né, para os saltos e tudo mais. Então, como que a gente faz tratamento? Hoje em dia, a gente tem diversas marcas que fornecem amortecedores diversos, então a gente tem alguns amortecedores que parecem quebra-cabeça, que parecem legos, né? Outros que são molas, que eu disponho antes do contrapiso, né? E vou fazendo as camadas. Então, hoje em dia, a gente tem diversas opções que podem ser colocadas ali, tá? Outra coisa interessante também é a gente pensar aqui em ampliações, né? Então, às vezes, o cliente já está ali construindo as paredes dele, aí ele resolve chamar o arquiteto, né? Aí ele resolve chamar o especialista porque ele viu que ele ia ter algum problema.
Então, o que você pode propor? Deixar uma parede dupla, então ainda dá tempo, já estou erguendo a parede, mas às vezes ainda dá tempo de você propor mais uma camada, né? Esquadrias diferenciadas, interferir no tipo de forro, tá? Então, é importante a gente pensar nisso. Aqui foi mais uma consultoria nessa área de psicologia e psiquiatria também. Eram 5 salas. Aqui é um outro projeto que foi, eu até não coloquei aqui, que eu separei rapidamente essas imagens, mas foram algumas salas de conferência para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Então, eles precisavam de espaços com uma área um pouco maior do que eles já tinham, que é onde são feitas as conferências. E os estúdios, eu não sei se eu coloquei aqui, não sei se deu tempo, mas eu fiz também estúdios de TV e de gravação para eles, de rádio. Então, aqui nessa parte, a gente usou alguns materiais, como vocês podem ver, é uma sequência de materiais que tem um tratamento absorvedor e difusor, né? O teto, a gente pode ver que foi feito um forro também com esse rebatimento calculado, então eu vou ter aqui as camadas, todas elas, a gente vai ter que fazer essa análise de cálculo antes de distribuir o material, né? E algumas dessas faixas têm materiais diferenciados, tá? Não é toda ela vibrante, nem toda ela absorvedora. Vai depender do rebatimento que a gente precisa. Então, tem o tratamento do teto, teve o tratamento dessas paredes e o piso também com amortecimento. E todo o mobiliário que é colocado entra no cálculo, tá? Então, quantidade de poltronas, quantidade de cadeiras, tudo isso entra no cálculo para a gente verificar o andamento. O bom andamento, né? No caso do tempo de reverberação, tudo mais. Aqui eu não conseguia mexer na proporção, porque eles já tinham esse espaço aqui que eles queriam utilizar. Então, eu não pude interferir na forma, na proporção. Eu podia interferir no quê? Nas superfícies, né? E nas vedações, porque a gente teve que fechar diversas janelas, aberturas que tinham nesse espaço. Aqui é uma outra imagem do Anfiteatro de Costa Rica, aquele que eu mostrei inicialmente com o desenho técnico, né? Então, aqui um render de como que está ficando lá o projeto, eles já estão a licitação já foi aprovada, eles já estão em fase de obra, né? Tudo mais. Então, aqui a gente consegue ver que, além do projeto arquitetônico, para um anfiteatro, é necessário projeto acústico e outros projetos complementares, e que todo mundo se reúna, converse, fale a mesma língua, né, para o atendimento de todas essas etapas. Não estou citando marcas aqui de produtos, mas depois a gente pode conversar sobre alguns elementos, né? E às vezes a pessoa quer um estúdio menor. Então, por exemplo, esse aqui foi para a Associação Comercial aqui de Campo Grande, eles precisavam de um estúdio de gravação EAD. Então, eles queriam começar a fazer lives, mini cursos, postar isso para os comerciantes e tudo mais, que eles têm um canal de transmissão. Então, eles precisavam de uma sala com o chroma key, que é essa parede verde, né, na qual eles podem fazer edição do vídeo, e eles precisavam de uma boa acústica nessa sala. Então, toda essa madeira aqui, esse MDF, que parece comum, na verdade, ele é ignífugo, então ele não propaga fogo, e ele tem um poder de absorção de diversas faixas de frequência. A gente encontra diversas marcas. Eu vi que está o pessoal da Ambi aqui, né? Mas tem da Ova, de diversas marcas, a gente encontra esse tipo de material também. O forro tem que ser um forro acústico, diferenciado, o piso tem que ter um tratamento também. Então, aqui a gente fez todo um sistema de amortecimento com molas nesse piso, a porta tem que ser acústica, né? Esse aqui é um estúdio de rádio também, ainda em fase de estudo inicial, que é para TVE, TV Educativa, aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Então, é um dos espaços que a gente está trabalhando lá com eles, que seria uma sala de transmissão ao vivo, né, que seria essa maior aqui, uma área para redação e aqui para edição de vídeos. Então, eu coloquei aqui diversos materiais que atenuam um pouco da reverberação, porque esses ambientes têm que ser mais secos, né, como a gente diz, e todo esse cálculo ele tem que ser feito primeiro, a partir do tempo de reverberação,
de todas as superfícies, mobiliários, a capacidade do local, para depois, entendendo isso, a gente vai encaixando quais materiais de quais marcas vão poder ser especificados no projeto, vão poder me dar essas soluções, né, que a gente gostaria de ter. Aqui é outro desenho técnico de um outro projeto que foi feito também para Costa Rica, esse era menor, para 200 lugares, esse anfiteatro. Então, vejam que a gente tem que calcular toda essa área que vai receber essa incidência solar, tem toda uma regra que deve ser feita, e aí não cabe aqui agora eu mostrar, né, essas fases e passos de cálculo, porque a gente ficaria aqui até amanhã, né, para terminar de explicar tudo, mas é uma área bem interessante que a gente pode pensar assim, será que tem demanda? Tem, né? Sempre tem demanda, porque não é todo mundo que atua nessa área ou que gosta de trabalhar nessa área. Então, seja com consultoria, com os laudos ou com os projetos, a gente sempre tem demanda nessa área, tá bom? E cursos, mini cursos, né? Eu dou aula para graduação, para pós, então eu sou apaixonada nessa área. Antes de abrir aqui para as perguntas, viu, meninas, Ana e Aneli, Ana Karina, eu trouxe aqui, se vocês permitirem, né, eu gostaria de disponibilizar para vocês, para os alunos, tá? 2 vagas em cursos, né, do ateliê de conforto ambiental, nos nossos próximos cursos que estão com lista de espera. Então, não sei, eu gostaria de deixar com vocês a melhor forma que vocês quiserem sortear e fazer isso com os alunos, fazer ao vivo, organizado, do jeito que vocês acharem mais interessante para a instituição, né? Mas eu gostaria de deixar aqui 2 vagas, né, em cursos do ateliê, e a gente está, hoje em dia, com lista de espera para 3 cursos de interesse. Então, o aluno poderia escolher um desses 3, né? Nós temos o curso de projeto bioclimático, que é relacionado a norma, desempenho e uso de softwares relacionados nessa área. O curso Como Projetar com Brises, no qual a gente utiliza também diversos softwares e aprende os cálculos também manuais e com apoio de alguns softwares BIM. E o curso Dialux, que é um software especialista na área de conforto lumínico, tá? Então, o aluno sai aprendendo pelo menos o básico aí nessa área de como trabalhar com a iluminância, né, desses ambientes, que é a parte artificial, nível de lux, e também um pouquinho de luz natural, a manipular no software também. Então, são cursos de 4 horas, e eu gostaria de deixar aqui para vocês essas 2 vagas, disponibilizar para os alunos da instituição, tá bom? Muitíssimo obrigada, Camila. Olha, foi uma surpresa maravilhosa. Sorteio de 2 vagas aí para os alunos, então sintam-se lisonjeados aí pelo presente da professora Camila. Inclusive, se eu tivesse a oportunidade, eu ia querer participar, mas fica para os alunos mesmo. E te agradecer novamente pela sua participação, viu, Camila? Eu conheço seu trabalho, eu sei o quanto você se destaca, né, na parte acadêmica e também na parte aí, profissional. Sigam a página do ateliê, sigam a página da professora Camila. E agora a gente fica aberto às perguntas, tá? Então, vocês, se quiserem abrir o áudio, podem ficar à vontade. E também... Eu deixei aqui os dados, tá? Se alguém quiser anotar e-mail, WhatsApp, está tudo aqui nessa página também, tá bom? Muito obrigada. De novo, agradecer o convite de vocês e do Habitar Amazônia, e agradecer em meu nome, em nome da Unidep, em nome do ateliê, porque eu gosto muito dessa área, e até deixei uma frase aqui: espero que conforto não seja apenas ideia, né, e se concretize nos ambientes, dando-lhes sentido. Uma frase do Aloysio Schmid, né, do livro dele de reflexões. Então, muito obrigada aí a todos, fico aqui à disposição se alguém quiser fazer algum comentário. Bom, tem alguns comentários aqui no bate-papo. Antes de fazer os comentários, né, eu gostaria de avisar que a gente vai fazer o sorteio, sim, a gente vai fazer o sorteio pelo Instagram. Então, quem assinou a lista de frequência, quem esteve presente na palestra até o final,
A gente vai realizar o sorteio, tá? Camila, aí a gente passa os 2 nomes sorteados. Tá bom. Quem foi contemplado para o curso com os dados todinhos, aí eu te mando. Mas a gente vai realizar o sorteio Tá bom, pelo Instagram, tá? Então fiquem atentos tá certo. para quando a gente Legal. divulgar quem ganhou, né? Aí, E se possível, você me avisa que eu participo ao vivo, se eu conseguir, se der certo os ótimo, horários, eu participo ao vivo. ótimo. Senão, Então, depois você me passa os nomes aí. ótimo. Então a gente combina aí um horário. Seria bom as 2 participarem, né? Para a gente ver aí quem foi o sortudo desses 2, os 2 sortudos, né? Para o curso. Bom, tinha uns comentários aqui no bate-papo. Quem quiser fazer pergunta também fique à vontade de fazer. Deixa eu ver aqui. Já posso. Uma Não das consegui. questões colocadas é com relação aos manuais que a Camila citou da associação. Alguém já colocou lá um link, mas acho que ela pode falar o acesso que tem em relação à associação e aos manuais. Os manuais da Proacústica, eles são gratuitos, né? Então, o aluno ele vai ter que fazer o seguinte, né? Entrar no site, que é proacústica.org.br, ó, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui no chat para vocês. E aí, basta fazer um cadastro, você já consegue o download de todos os materiais em PDF. E ainda, digo mais, viu, gente? Se vocês quiserem o livro impresso, eles encaminham, viu? Para vocês, para a instituição, ou até mesmo pessoa física mesmo, eles encaminham, né? Se você comprovar que é estudante de arquitetura ou que é professor e tudo mais, eles encaminham para vocês os exemplares, né? Porque tem gente que gosta mais do impresso, eu gosto bastante de ter aqui para folhear e tudo mais, mas o PDF, automaticamente, vocês já conseguem fazer o download, basta fazer o cadastro. Isso. Já foi compartilhado o link aí, pessoal. A professora Camila compartilhou, mas já tinha sido compartilhado anteriormente, para vocês poderem fazer o download do material. Então, acessem lá para vocês conseguirem baixar o material mencionado aí pela professora. Tinha em relação a uma dúvida ao projeto, que, deixa eu só procurar aqui, são tantas coisas. Deixa eu tirar. Eu tirei da apresentação, não sei se precisava deixar, eu acabei tirando o compartilhamento. Era da Débora, e ela perguntava, legal, ponte acústica? Então, acho que ela queria tirar um pouquinho o que era... Que explicasse melhor, né? Isso. Um exemplo, assim, eu acho que muito comum de ponte acústica é quando a gente pensa que está fazendo certo, mas está fazendo errado. A gente vai instalar uma divisória e a gente compra aquela divisória linda, maravilhosa, que tem um poder isolante acústico de, sei lá, 45 decibéis. Né? Ela tem lá um isolamento super top. A gente instala, só que aí o que a gente faz? A gente não coloca essa divisória até na laje. A gente simplesmente encosta ela no forro. Então, o que acontece? A gente continua tendo a ponte acústica de um lado a outro do recinto, né? Ou até mesmo em ambientes onde eu tenho dutos centrais de ar-condicionado, né? E aí a gente não faz esse bom isolamento dos dutos e nem o isolamento de uma divisória para outra, né? Então, isso aí também faz com que a gente tenha essa ponte acústica, entendendo a ponte acústica como um vazamento do som, e é um problema de isolamento acústico entre ambientes, né? Fazendo essa análise. Também ela perguntou, na verdade, porque quando você apresentou em relação ao projeto da sala de reuniões, ela perguntou se o material que tinha sido utilizado, esse material absorvedor, era madeira. Era um tipo de MDF, e aquele especificamente é um material difusor da Técnica. Não sei se eu posso falar a marca aqui, mas acho que pode, né, Anneli? Pode. É da Técnica Soluções Acústicas, que é de Brasília, tá? Eu gosto muito deles, dos materiais. Quem quiser seguir o Instagram também, Técnica Soluções Acústicas. E não é madeira em si, tá? É um tipo de MDF que tem um tratamento acústico com pleno, tá? Ele tem perfurações. Essas perfurações são previamente calculadas,
tá? A quantidade de perfurações, então ele tem os frisos e perfurações, e atrás dessas perfurações a gente tem um pleno. E além disso, tem que ser um material ignífugo, ou seja, um material que não propaga fogo, né? E a distribuição dele nas paredes também tem que ser calculada a partir da quantidade em área, né? Então, a área da superfície que eu preciso ter daquele material para calcular a quantidade que eu vou colocar ali na sala, tá? Eu Pessoal, acho que ali o pessoal está comentando sorteio, você só falou que vai ser na plataforma Instagram, mas não que vai isso. ser aberto, né, Nelly? Que o pessoal está preocupado ali. É que o pessoal está muito feliz com a novidade e todo mundo está querendo saber mais detalhes. Mas não, pessoal, Olha, eu gosto de todos os cursos, mas assim, aí vocês veem qual que vocês acham mais interessante, mas o Dialux vocês vão usar bastante no dia a dia, que é software, né? O de projeto bioclimático eu também dou várias dicas de software também, inclusive com softwares do dia a dia, como SketchUp e tudo mais. Então, vejam qual que vocês, quem está mais no perfil, mais alinhado, ou que vai ajudar às vezes com o TFG, né? Que vai ajudar em alguma coisa, assim. com certeza absoluta. Em relação aos cursos, Camila, você vai abrir também mais vagas assim para pessoas que queiram fazer o curso? Sim, sim, eu estou abrindo agora essa agenda e assim que eu conseguir organizar as datas, eu já posto lá no Instagram ou eu mando para vocês também as informações. Ah, eu vou participar, com certeza. Pode contar aí com a minha presença. Ah, que bom, então, fico feliz. Pessoal, mais alguma dúvida aí para a professora Camila? Tem uma pergunta: algum desses cursos se encaixa em alguma área da engenharia civil? Olha, atualmente eu dou aula para engenharia civil, é uma disciplina que eles têm na grade obrigatória, na grade curricular obrigatória, que é projeto arquitetônico, né? Projeto arquitetônico para engenharia civil. Então, eu sempre puxo sardinha para o conforto ambiental, porque eu acho que o projeto arquitetônico ele tem que ter essa visão, né? Do bem-estar, de pensar nas pessoas como um centro das atenções. E aí, o que eu penso ali? Se encaixa em engenharia civil? Depende da sua área de atuação, né? Exatamente o que você vai fazer. Mas se você, em algum momento, vai ter que ler projetos, fazer leitura de projetos, ter um bom entendimento de projeto, então todos esses cursos se enquadram, né? Se você, de alguma forma, vai estar atuante fazendo leitura de projetos arquitetônicos, então, com certeza, os cursos vão te ajudar, né? E porque eles vão ser uma complementação do que você já deve ter visto aí, ou está vendo, né, durante o curso de engenharia civil, ou se já é formado, o que você já viu. Foi Brendel, né? Isso, na verdade, aqui na universidade, o pessoal da engenharia civil, eles têm uma disciplina de conforto ambiental, então eles levam também, e eles estão ligados aí. Que não é toda a universidade que tem, né, conforto ambiental na engenharia civil. Exatamente, não é toda a universidade que tem, e é importantíssimo, né, que tenham essa disciplina de conforto ambiental. O Eduardo queria fazer uma fala. Eduardo, pode fazer. Eduardo, Estão me vendo? então, estamos. É que essa parte de acústica é uma das partes que mais me atrai assim na questão de projetar edifícios, né? E eu já toquei em igreja e a gente tem muito problema em igrejas aqui no Amapá, cara. Porque as igrejas aqui, normalmente, elas são retangulares, são grandonas os espaços. E, normalmente, o som se propaga e ele mistura tudo. E é muito, muito ruim para todo mundo. Poucas pessoas analisam isso, de fato, né? Como a acústica não é levada a sério. E eu acho que eu sempre admirei assim, porque eu tive essa experiência, né? E atrás na igreja sempre o som embolava todinho, e ninguém sabia o que era a voz, o que era o pastor falando. Isso foi uma experiência minha, e eu vejo que isso se repete demais, não só tipo nessa minha experiência que eu tive na igreja, mas também em restaurante, onde as pessoas fazem galpões grandes, alguma coisa assim, onde a gente normalmente vai sei lá, para relaxar, e a gente consegue ouvir o que a pessoa está falando lá do outro lado, sabe?
Sim, E isso é um efeito, assim, muito comum, acho que foi do reverb que a senhora falou, né? No caso, tipo, isso. eu sei que existem situações onde a gente usa esse reverb para favorecer o que a gente quer, no caso, um teatro para ópera, né? Tipo, a gente usa para potencializar o cantor, ou sei lá, Uhum. o áudio, né? Mas Sim. eu tenho uma pergunta, tipo, num restaurante, por exemplo, se fosse assim, tipo, um espaço grande, porque quanto maior o reverb, num Uhum. restaurante teria como diminuir, assim, mesmo assim, tipo, um espaço grande aberto e tivesse, assim, com pouquíssimo espaço para tratamento acústico. Sim, tem. Inclusive, tem como ficar lindo, maravilhoso, com uma estética linda, porque hoje em dia a gente tem diversos é, tipos de forros flutuantes, soltos, nuvens acústicas, baffles, diversos elementos que a gente pode pendurar, deixar pendente, luminárias que tem tratamento acústico, enfim, tem tanta coisa hoje em dia que dá para a gente fazer em espaços como coworkings, espaços corporativos que são tudo ampliado, tudo junto, esses galpões, como você falou, né? Praças de alimentação de shopping, né? Geralmente é aquela coisa grande, com pé direito alto, e, e que fica aquela poluição sonora muito elevada, né? Então, hoje em dia tem diversos tratamentos que a gente pode fazer, e eu acho que seria até um outro encontro, viu, Anneli, para a gente falar especificamente sobre restaurantes ou esses elementos, essas inovações que a gente tem, porque é muito interessante, tem diversos artigos que a gente pode estudar exatamente esses cálculos e os layouts mesmo, como eu falei, do que dá para ser feito, sem ter que subdividir os ambientes com parede, né? Então, hoje em dia tem muito isso, né, nos estudos, e é algo que a gente vem fazendo muito, eu vejo muito TFG dos alunos, né? E eu dou muita consultoria para a igreja, viu, Eduardo? Você tocou nesse assunto de igreja. Nossa, eles têm muito problema. Aqui em Campo Grande tem muita denúncia, né, de vizinhos devido a ruído, né, de igreja e tudo mais. Então, o restaurante também, que vocês estão curiosos, né? Que a Isabela falou aqui que ia gostar do tema, curiosa sobre o assunto. A gente não pode também deixar ele tão silencioso a ponto de perder a privacidade, né? De você ter que cochichar para ninguém te ouvir, para a mesa do lado te ouvir. Mas a gente também tem como diminuir muito esse nível de ruído que é incômodo e que muitas vezes a gente perde até o paladar, sabia? Com a poluição sonora, ela faz até a gente perder alguns gostos, como o azedo, o doce, fica mais acentuado. Então, é bem interessante, porque impacta mesmo nas conexões nervosas. Bem interessante esse estudo. O pessoal está dizendo, não fazia ideia disso, muito complexo. E realmente muito complexo. É tudo Mas interconectado, né? é Bom, verdade. mas gostaria de agradecer novamente, muito obrigada a todos. Obrigada a você, Camila, por ter aceitado esse convite, estar aqui conosco. A equipe Habitat Amazônia te agradece imensamente. Fique convidada para voltar muitas mais vezes aqui conosco, tá? Assim que precisar, é só chamar. Professora Ana Karina. Ela ficou muito preocupada e disse que fala muito. Você foi perfeita, você cumpriu exatamente o tempo aí que você planejou e despertou muitos interesses e valorizou muito o valor que tem o conforto acústico, a importância que ele tem ao se projetar, ao se planejar, que ele não pode ficar ignorado, né? Sob pena de você ter espaços desconfortáveis, como o que o Eduardo acabou de citar. Então, isso é importante que já ao nascer, ao se planejar o projeto, a gente divide a sala de aula, eu e a professora Anneli, também com o projeto arquitetônico, né, que isso já esteja, esse conhecimento já esteja sedimentado. E aí o ateliê da professora Camila, os cursos a gente recomenda, vai recomendar lá no grupo, na página, e a gente espera breve te encontrar novamente, só agradecendo imensamente por você ter vindo até a nossa universidade, até o nosso grupo, para poder compartilhar seus conhecimentos. Muito, muito obrigada, Obrigada Camila. novamente. Obrigadão, gente. O pessoal está Então, perguntando. até a próxima. O pessoal está perguntando do horário. Eu vou combinar com a professora Camila para a gente fazer uma live juntas para fazer o sorteio. O dia que vocês puderem, ou se não der, não tiver compatibilidade,
e precisar já fazer logo, A gente você me conversa. avisa. Mas a gente vai divulgar Tá bom. lá no Instagram, tá? Quando vai ser o dia e o horário. Mas quem ganhar, não se preocupe que a gente avisa aí com o cadastro do e-mail, tá? A gente envia aí para vocês. Muito obrigada pelos elogios, pessoal falando que gostou do tema. Espero ter gerado um pouquinho de interesse aí em cada um de vocês. Acho que só de despertar esse interesse para mim já é gratificante. Então, muito obrigada a todos que demandaram um pouquinho de tempo aqui para assistir a gente hoje. Obrigada. Obrigada a você, Camila. E o pessoal está dizendo, façam mais palestras juntas. A gente vai fazer com certeza. Muito obrigada, pessoal. Então, a gente encerra por aqui. Se cuidem, todos se cuidem, por favor, tá? E lembrando que semana que vem tem mais palestra, vai ter mini oficinas, então fiquem ligados. Compartilhem também e marquem aí o Habitat, a palestra de hoje com a professora Camila também, o ateliê, a página dela também, que é arc.camilamaro. Então, aí, pessoal, sinta-se à vontade de participar conosco. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. pessoal. Gente,